Opa, vocês estão bem? Que bom! Videozinho novo pra vocês do Rei do Deboche. Eu falei que eu não ia parar de trazer, só que dá muito trabalho pra traduzir, fi. Você não sabe. Eu achei que ia ser mais fácil, mas deu trabalho demais, velho. Fiquei um dia inteiro só copiando o texto e traduzindo, mano. Até traduzi um capítulo e postei no Discord lá pra quem quiser ver. Lembrando que, como esse vídeo deu trabalho, você é obrigado a me dar seu like, hein? Olha, olha, hein? Comenta aí só pra dar aquela engajada, qualquer coisa. Compartilha aí, se inscreve se for novo por aqui. E lembrando que o seu apoio é sempre bem-vindo. O Pix vai estar no comentário fixado, bem como na descrição. Você clica lá, qualquer moedinha ajuda demais, além do QR Code que ficou aí. Então, bora pro vídeo e aproveita. O capítulo começa com o carinha do guarda-chuva falando: "Você também é especializado em técnicas marciais do tipo água? Isso é impossível." Totalmente em choque, olhando pro dragãozão de água do nosso Prota, fi, que fala: "Todas as técnicas surgem da mesma, é apenas a transformação dos 5 elementos. Agora o poder da formação é justo com todos." Vemos o dragão convergindo com tudo e nosso prota apontando: "Deixa eu tentar esse ataque." Rugido do dragão marinho. O cara também não fica para trás e totalmente animado fala: "É isso, eu quero ver o quão boas são suas técnicas do tipo água também." E usando o seu guarda-chuva como uma lança do tipo água, sei lá, com muita energia convergindo dela, ele parte com tudo para cima do dragão de água do nosso prota. Logo, vemos uma super explosão causada entre o contato dos dois ataques e o carinha rindo, hahaha, no máximo superficial. Suas técnicas do tipo água não são nada demais. Logo vemos nosso prota vermelhinho com seu corpo tirânico firme falando: "Transformação elemental da água, garras de caranguejo." Após falar o nome da técnica, ao seu comando, a água converge e vira uma garra de caranguejo, tentando prender o carinha do guarda-chuva no meio dela, que exclamava assustado. Ele diz: "Transformação elemental da água, expandir, concha do molusco gigante." Então vemos que a água se tornou uma concha que servia como escudo sobre a técnica do nosso prota. Nosso prota não perde tempo e grita: "Transformação elementar da água." Batendo sua mão, ele grita: "Avanço da garça." E o carinha que estava no meio da concha simplesmente estala a língua e pula para evitar o ataque dele. Nessa hora, ele também não fica para trás. Segurando seu boné, ele grita: "Vai, serpente raivosa." E vemos que sua técnica de água se transformou na imagem de uma serpente. Ela agarra a garça, então começa a partir a bichinha com uma dentada só ao comando do carinha. Nosso prota estala a língua, olhando para isso um pouco mais sério. O carinha fala: "Lord Yushon, suas maestrias das técnicas da água é realmente impressionante. Infelizmente você é apenas um Lorde Marcial de 3 estrelas, enquanto eu, nessa formação elementar da água, possuo poder de combate equivalente a um Grão-Mestre Marcial. Me incluindo, você terá que enfrentar 2 outros Grandes-Mestres Marciais, mais 4 Reis Marciais à espreita por aí. Se você vencer sob essa circunstância, não vou me importar em te entregar o diagrama da formação da chuva." Nosso prota, que ouvia isso calado, simplesmente diz: "Tudo bem, você realmente tem um comportamento de um forte guerreiro. Eu acredito que você conseguirá ir além do caminho das artes marciais depois da batalha de hoje." Como se ele já tivesse ganhado do figurante. O mesmo grita falando: "Haha, que arrogante você, hein? Você acha que é um guru das artes marciais? Vou te ensinar uma lição que você nunca vai esquecer." E nosso prota, com as mãos na costa, pensa: "Pior que eu sou, vou te falar, viu?" Logo o cara grita: "Vamos ver como você vai aguentar os ataques dos 2 grão-mestres marciais." Então, usando seu guarda-chuva, bem como a imagem da serpente, ele parte para cima do nosso prota, que esquiva de um lado, esquiva do outro. Então, quando o cara vai pegar ele mais uma vez, ele salta para cima, evitando o ataque dele, mas o carinha grita: "Ainda não acabou, espere e verá." Logo, vemos que a técnica do cara se transformou em uma dança caótica da serpente raivosa, mas nosso prota, com seu corpo tirano firme, escapava e se defendia de todos seus ataques. No fim, o cara prepara sua lança barra guarda-chuva e grita: "Muito cuidado, Lord Yushon, esse será o meu golpe final." E vemos nosso prota encarando ele cheio de hematomas, pensando: "Eu não deveria enrolar mais, vou acabar com isso agora." Então o figurante completa seu ataque derradeiro, usando seu guarda-chuva como lança, e uma grande explosão acontece. Mas logo vemos que as coisas começaram a esquentar, se é que vocês me entendem, e o carinha exclama ao olhar sob seus óculos, pois nessa hora ele vê o bichão.
Lógico que era o monumento do deus do mundo e gagueja perguntando o que era isso. Nosso prota segurando a bandeira de batalha de fogo fala: eu devo admitir, dentro dessa formação você realmente controla um mundo só seu. Apesar de nós dois praticarmos técnica do tipo de água, você me superou. Mas isso não quer dizer que você é invencível. E vendo isso, barra a contemplação do nosso prota, o carinha pensa: chamas? Isso é impossível dentro da formação da chuva. Mas ele não podia estar vendo coisas. Então nosso prota simplesmente grita: formação de batalha das chamas celestiais. E o monumento do mundo começa a se abrir e logo vemos aquele altar que se formou no mar de fogo anteriormente. O carinha tenta usar suas técnicas de água para se defender, mas grita: isso é ruim. É muito ruim, pois toda sua água estava evaporando rapidamente. Logo vemos ele coberto de chamas tentando fugir o mais rápido possível e os figurantes gritando: irmão, sênior. Só que nessa hora o cara preocupado com seus amigos barras irmãos discípulos grita: idiotas, não se preocupem comigo, reúna seu ki verdadeiro e resistam às chamas com tudo que tem. Nessa hora vemos o figurante caindo atrás deles e os figurantes fazendo um sinal de mão tentando conter o mar de chamas do monumento do deus do mundo. Usando a técnica cortina de água, os quatro canalizam toda a energia que ainda tem, mas são cercados completamente pelo fogo. O figurante exclama percebendo que não tinha o que fazer e já estava de mal a pior. Vemos alguns momentos antes. Tinham 3 guardas conversando. Um deles fala: faz mais de meia hora e essa formação de água ainda não foi aberta. Será que Liu Xiong ainda não morreu? Outro fala que tem rumores que ele conseguiu derrotar facilmente o grão-mestre marcial com uma mão. Se ele realmente possui tal poder, um confronto com Leng Guan deve ser uma batalha intensa. O outro por fim fala: isso é improvável, ele ainda tem 4 discípulos junto com ele que são reis marciais. Além do mais, essa formação é incrivelmente poderosa. Pode até bloquear nossa detecção universal, mesmo se eu tivesse dentro dela, ainda estaria em grande perigo. O outro fala: eu acho que Liu Xiong está em apuros. Desde o começo eu tenho ficado de olho em Leng Guan e a força dele é inigualável, capaz de derrotar qualquer um em seu caminho. O outro fala: talvez apenas Lu Qinghu do outro lado da ilha possa ter uma chance. Aquele cara coletou mais de 600 cristais. Ele deve ter algo na manga. Só que nessa hora algo chama a atenção deles e eles se viram exclamando quando vê uma cortina de fogo acabando com toda a água ao redor. Um deles grita assustado: o que está acontecendo? Logo vemos os 3 partindo falando: esse mar de chamas está bloqueando a detecção universal. Eles não conseguem ver nada, apenas chamas e mais chamas. Vemos nosso prota segurando a bandeira de fogo, com as mãos na costa sem nenhum arranhão, como se nem tivesse acabado de lutar, falando: você ainda tem forças para continuar a luta? E o figurante de mal a pior bufando em sua frente, todo tostadinho. Quebrado, o figurante pergunta: por quê? E vemos seus irmãos discípulos atrás dele que estavam em um estado bem pior que o dele. No fim, ele completa sua pergunta: por que parou? Mais alguns momentos queimando e eu seria consumido por este mar de chamas, então os cristais diagrama de formação seriam todos seus. Nosso prota joga seu chapéu para ele e fala: você está insatisfeito, né? Se você está, vou estar te esperando dentro do Monte Meru, fazendo o figurante exclamar. Ouvindo isso, o figurante só podia encarar nosso prota e ponderar em silêncio. Ele então fala: aqui está o diagrama da formação da chuva junto com todos os cristais. Nós nos rendemos, são todos seus. Nosso prota guarda tudo, só que nessa hora ele joga 5 cristais de entrada para fora. Partindo, ele fala: espero que você esteja mais forte quando nos encontrarmos de novo. Foda pra baralho, isso sim é um protagonista, minha família. Os guardas chegam e gritam: Liu Xiong não morreu? Nem Leng Guan? Quem realmente ganhou essa batalha? Rápido, chequem para onde os cristais estão indo. Pegando seu radar, eles olham e dizem: mais de 100 cristais estão com aqueles saindo com pressa, enquanto apenas 5 ficaram. E o guarda ao seu lado diz: isso quer dizer que Liu Xiong ganhou mesmo? Como pode ser, enfrentando 5 oponentes sozinho e dentro de uma formação tão misteriosa? O que diabos realmente aconteceu? Nessa hora, um guarda chama atenção: olhem pessoal! Pois no radar é mostrado que aquele com mais de 600 cristais está correndo na direção do nosso prota. Vemos que nosso prota caminhou um pouco, parou e sentou em uma pedra em meditação, pensando: eu preciso recuperar rapidamente o meu fôlego. O figurante mais forte nessa ilha está prestes a chegar.
Nessa hora, uma super explosão desce onde nosso prota estava acabando com tudo, fazendo o mesmo exclamar. Logo, como era óbvio, isso não matou nosso prota e ele usou sua escrita mística dourada para sair ileso. Só que vemos um figurante rindo, gritando: Cosmos místicos, caos primordial, arte de restauração cósmica. E então, vemos que a grande energia verde que explodiu tudo começou a seguir nosso prota que tinha acabado de sair dela, fazendo ele exclamar. Logo vemos nosso prota segurando sua nova espadinha, a machete de gelo brilhante, preparado para partir a energia em duas. Então, ele faz seu ataque. Machete de gelo brilhante, arte da espada, estrela da extinção, e corta literalmente, como eu falei, o ataque do figurante em dois como se não fosse nada. Vemos que o ataque do figurante não era nada mal, pois após ser cortado pelo nosso prota, ele ainda continuou vários metros adiante depois que passou por nosso prota destruindo tudo. Nosso prota, em uma pose badass, simplesmente embanha sua espada e vemos o ataque do figurante passando por ele e destruindo uma montanha logo atrás. Logo nos é mostrado o figurante do guarda-chuva que vê essa grande explosão e simplesmente grita: Caraca meu, esses caras se trombaram rápido demais e já começou a porradaria estacada. Vemos aquele figurante badass de trança encarando nosso prota, que olhava para ele como se não fosse nada. E em cima da montanha que foi supostamente destruída entre aspas, vemos 3 anciões. Um deles fala: Ei, aquela não é a machete brilhante de Leng Xingbo? Será que é o pirralho Liu Xiong que dizimou a família Xinyang e matou Zhou Yushan? Ele continua falando que com uma técnica marcial tão poderosa, esse cara não pode ser uma pessoa comum. Então ele diz: Irmão Feng Di, seu Império da Chama do Crepúsculo é bem paciente, hein? Que talento extraordinário você tem. Se não fosse por algo tão importante quanto o Monte Meru, você não o teria mostrado ao mundo, né? Esse era a autoridade máxima da ilha Qinghua, ancião do pavilhão da Mil Garças Chulei. O outro ancião fala: talento extraordinário, parece mais o caso do Império do Aroma do Céu, estou errado? E pondera, Liu Xiong realmente é muito misterioso, mas pelo que consigo ver, ele parece não ter vantagem alguma contra Liu Qinghu. Esse velho ruivo era o ancião da seita da reunião celestial do Império da Chama do Crepúsculo, Feng Di. O outro velhote sem graça pensa: Leng Kuhan é o sucessor mais forte do Império do Amanhecer da Madeira dessa vez, mas na verdade ele foi roubado por alguém. E agora quase 1000 entradas se reuniram aqui. Independente de quem ganhe ou perca, não tem nada a ver conosco o Império da Madeira do Amanhecer. Tanto faz, vamos só apenas curtir o som. Ele era o ancião do Vale Desaparecido do Império da Madeira do Amanhecer, Huang Shanlong. Vemos o vento no campo de batalha, enquanto nosso prota e o figurante se encarava antes de começar a derradeira batalha. O figurante aponta e diz: Liu Xiong, estou realmente surpreso com você. Totalmente em êxtase. Nosso prota, totalmente desgostado, diz: surpreso minha bunda, você quase tirou minha vida, filhão. Emboscar pessoas é tão divertido assim pra você, ô pescopata? De braços abertos, o cara diz: realmente estou surpreso. Não apenas você pode instantaneamente implantar uma formação defensiva contra meus ataques, mas também pode contra-atacar sem esforço. E isso ainda não é tudo. Eu pensava originalmente que mesmo que a formação da chuva não pudesse lidar com você, pelo menos poderia causar ferimentos graves. Mas inesperadamente, você só teve ferimentos leves. Estou realmente curioso para saber como você conseguiu fazer isso. Nosso prota, com raiva, diz: é mesmo, você pode tentar se tiver a chance, é bem divertidinho. O figurante casca o bico falando: embora a formação da chuva não consiga me prender, ainda seria um pouco complicado sair, certamente não tão facilmente quanto você fez. Nosso prota aponta para ele e fala: a propósito, tem algo que eu estou realmente curioso. Como você conseguiu coletar tantos cristais, você não pode possivelmente senti-los com seu detector universal. Pode? O figurante saca um bichinho que parecia um nitorrinco e fala: esses cristais estão embutidos com pedra 1000 aços. E eu tenho um roedor que engole ouro comigo que consegue sentir a presença das pedras 1000 aços. Nosso prota então toca a testa falando: ah, com certeza então foi isso. Tudo bem. O figurante então diz: como a emboscada não deu certo, recupere o fôlego, pegando nosso prota de surpresa. Ele diz que a vitalidade do nosso prota está em uma condição estável agora. Se ele perder a luta assim, mais tarde vai falar que ele venceu de forma injusta.
Já que era assim, o figurante diz que espera a recuperação do nosso prota antes de lutar. E nosso prota pondera em silêncio, então diz: agradeço por sua gentileza. Só que rindo feito um louco e exercendo muita pressão, ele diz: mas não precisa, atualmente estou na minha melhor condição. Pegando o figurante que o encarava totalmente desprevenido dessa citação, fi. Se lascou agora, né, fião? Só que isso foi só por um instante, pois até o figurante também começa a exercer bastante pressão enquanto começa a rir. Logo, vemos os dois se encarando com uma pressão de energia gigantesca e o figurante dizendo: então vamos direto ao ponto, sem conversinha fiada. Após isso, os dois pulam para fazer seu ataque instantaneamente. O figurante tenta dar um murro em uma joelhada e nosso prota consegue impedir os ataques de uma vez. E pensa, um poder tão dominador, mesmo com as bênçãos do meu corpo tirando firme, ainda consigo sentir a pressão fluindo pelo meu corpo. E o figurante também pensa, essa percepção estranha é como se ele tivesse feito o contra-ataque preciso antes mesmo de eu lançar o meu próprio ataque. Só que isso não abala e ele sorri preparando outro soco e vemos nosso prota também preparando um super chute. O soco do figurante passa no ar, mas o chute do nosso prota acerta a cara dele em cheio. Mas rapidamente nosso prota já se assusta pois vê que o joelho estava vindo com tudo na sua face, fi. O figurante então abre seu pé e completa o golpe jogando nosso prota pra longe com toda a força. Vemos nosso prota virando mortal, batendo o pé no chão, pegando um grande impulso e voando para cima do figurante usando sua técnica dança lunar do cavalo celestial, que faz o bichinho exclamar de medo. Nosso prota não para por aí e completa sua técnica com caminhar astral, passos de estrela e acerta uma bicuda barra murro no figurante rotatório que joga ele para longe que se defende. O figurante dá várias voltas no ar e cai totalmente ileso e nosso prota também pousa enquanto desativava o corpo tirando firme. Nessa hora, com um foco no figurante sorrindo, vemos que em seu pulso um anel de aço começou a vibrar e uma energia roxa sair dele. Esses anéis são lançados no nosso prota e o figurante faz uma pose usando sua técnica Anel do Espírito Celestial, técnica da dança mística e harmônica. Vendo isso, nosso prota exclama com um zumbido que entra dentro do seu ser e se espalha por todos os locais. O velhote que assistia grita: um ataque mental? Droga, então Liu Xiong também vai. O figurante faz passos estranhos no ar, apoiados no anel de energia e diz: ataques mentais são artes marciais mais poderosas. Artistas marciais comuns não conseguem resistir a elas de jeito nenhum. Você é apenas um lorde marcial e mesmo que estivesse no mesmo nível, você não conseguiria resistir. Nessa hora o figurante pousa na frente do nosso prota, que parecia completamente pego em sua técnica e diz: não esperava que você fosse tão afetado. Por sua força, isso não deveria ter acontecido. Fazer o que, né? A luta acabou, é uma pena. Só que nessa hora, você já sabe, né? Nosso prota olha pra ele com seu Mangekyo Sharingan e uma cara de psicopata e fala: uma pena por quê? Deixando o figurante totalmente em choque com medo. Nessa hora, o espaço debaixo do anel de energia se abre e o figurante cai na imensidão do universo e grita: como isso é possível? E pondera: eu usei o ataque mental, mas de alguma forma está sendo revertido contra mim? Nessa hora ele exclama e fica em dúvida quando olha para sua frente e vê a costa de um humanoide de energia imenso e pensa quão poderosa precisa ser uma técnica espiritual para alcançar isso. Nessa hora ele fica em choque com apenas um vislumbre da cara do humanoide que estava prestes a se virar. Nessa hora, completamente virado, o humanoide usa sua técnica punho aniquilador da grande miragem. E o figurante que parecia uma formiguinha perto dele simplesmente gaguejava: grande miragem, punho aniquilador. E por fim, suando frio, ele repete: a grande miragem, punho aniquilador, exclamando e suando frio. Logo vemos que o ataque veio quebrando tudo em sua direção. E o figurante grita ao Shang Kong: este é na verdade o punho aniquilador da grande miragem do soberano marcial, o tirano Ao Kong. Com um único soco, os 4 pontos cardeais se desmoronam. No espaço mental, o figurante olha para o punho e exclama de medo da técnica soberana do nosso prota.
Ponderando, o figurante se pergunta quem diabos era esse moleque. Será que o pirralho realmente já se encontrou com Ao Shang Kong e viu suas técnicas? Porém, mesmo que seja apenas uma imitação da técnica original, segundo ele, o mesmo não conseguiria receber o golpe diretamente, ou era F-Totality. Sua única possibilidade de sobrevivência era tentar romper o espaço mental com tudo e escapar rapidamente. Ele pondera que nosso prota pode até ter vantagem nesse espaço, mas o Figuras tinha suas cartas na manga também, né? Vai ter hack pros dois lados, tio. Nessa hora ele ruge e grita sua técnica da transformação verdadeira em dragão, o que faz ele se tornar literalmente um enorme dragão azul expandindo uma grande energia com ele. Porém, mesmo com essa formação esplendorosa, ele pensa que tem que romper esse espaço rapidamente e meter o pé ou ainda vai de base. Ele usa sua técnica Corpo do Dragão Soberano, abraço firme do rei inabalável, se lançando para entrar em colapso com o mundo mental usando sua técnica. Ele começa a romper o espaço com um choque. Porém, enquanto ele arranhava a superfície com sua pata, ele pensa que já era tarde demais, pois a técnica que nosso prota usou já estava prestes a o esmagar. Então vemos que a técnica do prota não só literalmente acabou com o figurante, como também despedaçou seu espaço mental que o prendia. Então nos é mostrado o mesmo em sua forma humana sendo arremessado longe enquanto gorfava um pouquinho de ketchup, outro que não toma conta da saúde. Obviamente que ao verem isso, os velhotes anciãos que cuidavam das coisas na ilha exclamam em choque ao presenciar o rei delas. Um dos velhotes diz que o figurante foi quem usou o ataque mental no nosso prota, mas no fim é ele quem acabou sendo lançado longe pela força imensa do prota em vez disso. O outro velho diz que o ataque do figurante tinha sido aumentado pelos anéis que ele criou com sua técnica anterior. Como esses ataques poderosos foram repelidos como se não fosse nada? E o outro também tinha a mesma pergunta, como o nosso rei do deboche fez para contra-atacar esse ataque mental poderoso. Indiferente às indagações dos velhos, nosso prota fala sobre a aparição do dragão verdadeiro. O figurante realmente conhecia as técnicas ocultas dos verdadeiros dragões? Então ele pensa que atualmente ele tem a força de um alquimista de 5º nível, além de sua técnica suprema da evolução divina. Logo, nem mesmo um refinador de 6º rank conseguiria escapar de sua prisão mental criada a partir da combinação de sua força mental e a técnica. Correndo, ele continua sua ponderação sobre como o figurante conseguiu romper sua prisão mental, se transformando em um verdadeiro dragão. Se a prisão tivesse durado um segundo a mais, a técnica que ele usou de Shao Kong teria facilmente derrotado o figurante. Enquanto se aproximava o mais rápido possível, ele pensa que o poder residual dela pode tê-lo ferido bastante, mas não foi o suficiente para que ele perdesse completamente suas forças. Nosso prota chega ao local aproximado que o figurante deveria ter caído após ser lançado como uma boneca de pano. Olhando para um lado e para o outro, nosso prota pondera que é exatamente o mesmo quando ele fez seu ataque surpresa, ele não consegue detectá-lo de jeito nenhum. Sorrindo, nosso prota pensa que o figurante deve ter uma forma de se ocultar no seu espaço, porém, para o nosso rei do deboche, isso é mamão com açúcar. Então, com uma cenação digna de Oscar, ele se joga no chão e xinga o franguinho que meteu o pé de medo da luta. Fazer o que, né? Afinal, o rei do deboche é o mais forte. Então, enquanto dizia que era foda perder os 600 cristais que estavam com ele, vemos uma esfera roxa se materializando atrás dele. Enquanto nosso prota dizia que os cristais que já tem eram mais que o suficiente, vemos que, da esfera, o figurante se mostrou observando tudo. Ele olha para o nosso prota, se perguntando se ele já havia desistido, o que raios ele estava falando afinal. Quando ele se preparava para sair do portal do espaço-tempo, pensando em sondar o terreno antes de atacar nosso prota, ele se vê preso em uma rede de energia dourada, cobrindo completamente o espaço em sua volta, fazendo o mesmo exclamar totalmente assustado. Vemos que todo o espaço em volta do nosso prota estava sob sua teia de energia dourada, e o figurante perguntava que diabos era isso. Enquanto nosso prota se vira sorrindo e diz, então o pequeno rato resolveu se mostrar, sacando sua machete de gelo brilhante. Em um rápido movimento, nosso prota usa sua técnica chamada rajada de luz, deixando o figurante se borrando todo de medo. Livre da prisão energética do nosso prota, ele passa pelo portal e rapidamente faz um movimento em seus braços para enfrentar o ataque. Ele encara o ataque do nosso prota com os punhos e seu golpe faz com que vários anéis roxos de energia se espalhem. Isso dispersa o ataque de espada, causando uma grande comoção ao redor. Vendo isso, nosso prota diz, é isso, você tem um anel que pode manipular o espaço e se ocultar dentro dele.
É uma arma Chuan bastante valiosa, pode até ser mais valiosa do que minha machete do gelo brilhante. E vemos o figurante de mal a pior golfando mais um bocadinho de ketchup, todo nojento. O figurante, após se recompor, pergunta o que diabos era isso. Nosso prota consegue realmente imitar o grandioso punho aniquilador do Sr. Ao Shakong e também conhece as técnicas de espada do Sr. Gu Feiyang. Como sempre, nosso prota, em vez de responder, brinca com ele dizendo que sua origem não parece ser tão simples também. Não são apenas as técnicas ocultas do verdadeiro dragão, mas o figurante reconheceu tanto as técnicas de Ashakong quanto as de Gu Feiyang. De qual família ele deveria ser? E o figurante já estava perdido, ponderando que realmente tinha um pirralho questionando sobre sua família. O figurante, que parecia ser berés, volta ao seu 0 de QI, bufando, e diz que nosso prota não precisa saber quem ele era. Afinal, após dar apenas uma vantagem, ele já estava sonhando que podia ganhar a luta. Família, figurante é foda, toma um sarrafo e fala que estava dando vantagem. Só faltou ele falar agora: opa, vou lutar a sério agora, você vai ver. Fazendo uma cena digna de marabarista de circo, ele salta em um mortal e pousa em uma pedra. Engole uma pílula e diz: não pense que pode me vencer com apenas golpes baratos de imitação. Olha a audácia desse figurante. Nosso prota, percebendo algo, o encara um pouco mais sério, e vemos que seu corpo brilhava com uma energia ciana que formava escamas e sua mão mudou para garras. Seus olhos ficaram vermelhos e chifres começaram a se formar, e nosso prota pensa: isso é... Vemos que tal transformação não era pouca bosta, pois os 3 anciões exclamavam ao ver a energia que o figurante emitia. Vendo a intensa energia do figurante, ele se pergunta: o que está acontecendo? A força dele de repente parece estranha, é algum tipo de poder demoníaco? O outro também indaga: o que aquele moleque engoliu antes? Foi uma pílula de demonização? Quão insanamente poderosa é essa pílula para fazer isso? E por que ela se assemelha aos dragões das lendas? E por fim, o último diz: mas as raças dos dragões é apenas uma lenda mística, certo? Como a do 10º Reino Supremo. Então, como isso seria possível? Nosso prota pondera que esse sentimento é realmente a aura de um dragão. Não é de se admirar que suas técnicas ocultas fossem tão poderosas, e o fato dele ter conseguido escapar da prisão mental prova que ele tem sangue de dragão. As lendas contam que os antigos dragões verdadeiros nascem naturalmente dos céus e da terra. Eles são espíritos mais fortes, mas não têm capacidade de se reproduzir. Apenas através do método de se misturar com outras raças poderosas, eles poderiam se reproduzir. Poderia ser um demônio ou um humano ou qualquer outra raça. Esse método fez com que as linhagens dos dragões se tornassem cada vez mais dispersas. Após eras, a linhagem do dragão parecia estar ameaçada, prestes a se tornar apenas uma lenda na história. Nos registros do continente Tianhu, um guerreiro poderoso da linhagem dos dragões aparece de tempos em tempos. Uma característica comum entre esses guerreiros é que todos, com sangue de dragão em suas veias, sempre se tornam um dos indivíduos mais poderosos de sua época. Após toda essa explicação, vemos o figurante terminando sua transformação totalmente berés, se levantando, explodindo tudo ao seu redor. Nessa hora, com uma cara de psicopata totalmente em êxtase, ele grita o nome do nosso prota e diz: não vai se arrepender de me fazer usar essa forma contra você. Nosso prota exclama ao notar o bichão que estava vindo com tudo pra cima dele rapidamente. Ele salta para trás, mas mesmo assim não foi o bastante. Então o figurante pergunta: que animal ronca e dorme no chiqueiro? E nosso prota, todo inocente, fala: porco. E sem perder tempo, o figura diz: aquele que te acerta um soco, completando seu golpe no pobre e indefeso protagonista. Só que não, né? Pois vemos que assim que o figurante completou seu ataque mandando nosso prota para longe, ele já estava todo vermelhinho com sua técnica. Ele já se levanta rapidamente, porém em pensamentos ele pondera que esse soco quase destruiu todo o seu corpo. Essa maldita linhagem do dragão é realmente poderosa. Nosso prota encara o figurante que andava para cima dele todo boizinho dizendo: finalmente entendi a razão de sua força. Seu poder de alma tenaz e seu corpo digno de um grão-mestre explica tudo. Não é de se admirar que você tenha conseguido derrotar um grão-mestre marcial com um único golpe e sair ileso daquela matriz de chuva anterior. Ainda se sentindo o protagonista, o cara diz que em todas as 4 regiões do continente Tianhu, entre todos os gênios da nova geração, nosso prota é o único que pode ser seu oponente supremo. Enquanto limpava poeira e sorria, nosso prota debocha perguntando: portanto...
E sem perder seu momento de tela overpower, o figurante diz que, portanto, vai acabar com a raça do nosso prota, se preparando para sua técnica, liberação de pulso, poder do Imperador Dragão, enquanto emanava muita intenção de matar. Família, até que enfim um figurante, que além de falar faz alguma coisa. Tava demorando, hein? Porém o vídeo vai ficando por aqui. Lembrando que a demora é devido ao grande trabalho que dá para traduzir. Eu literalmente fiquei um dia inteiro traduzindo os capri para esse vídeo. Então deixa seu like, comenta aí qualquer coisa para engajar, se inscreve se for novo por aqui, e lembrando que se puder apoiar nosso canal, o comentário fixado bem como a descrição do vídeo tem um link do nosso Pix. Qualquer valor já conta e ajuda muito. Sem contar que o QR Code ficou durante o vídeo inteiro. Um beijo a todos vocês, valeu pela força, vejo vocês em breve e fui!